Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem provido em nós e para nós. Nós declaramos que a cada dia, Senhor, todas as fortalezas são quebradas, destruídas, são anuladas, e que o Senhor nos leve e nos conduza a níveis mais profundos no Senhor. Que o Senhor nos molde a tua palavra e que a tua palavra em nós, Senhor, seja totalmente ativada para produzir bons frutos. Que os teus filhos sejam ativados em Sião e desde Sião eles possam romper em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, nós estamos já uma temporada, na verdade 2 semanas, paramos uma e voltamos agora. Estamos falando sobre as fortalezas espirituais. Como já disse, tratamos das fortalezas da alma, dos pensamentos emocionais, e agora queremos tratar das fortalezas espirituais. Essas são as fortalezas que atuam, né? Que atuam sobre os pactos espirituais, fazendo com que nós não rompamos. Então, falamos da fortaleza da idolatria, que é muito forte dentro de nós, por sinal, porque toda a nossa base, desde a nossa colonização, foi uma base da idolatria. Então, idolatria, o som está baixo, tá bom? Na verdade, sim, o som não vai estar lá, aquelas coisas, porque até para mim poder mexer aqui, deixa eu tentar aumentar aqui só um pouco. Oi, oi, oi. Agora voltou o som. Agora voltou o som, voltou o som, voltou o som. Aleluia. O som voltou. Ele está sendo abduzido. Aí de vez em quando ele está voltando. Mas, como nós estávamos falando acerca dessas fortalezas, elas são essas bases, né, da idolatria, perdão. Nós vimos dessa base idólatra, então víamos com a idolatria ao império, com a idolatria depois da evangelização. Então, desde o começo, o Brasil ele tem esse pé em Portugal, na Espanha, aí, né, dessa questão idólatra. Pois bem, depois falamos da religião, que também é uma base da idolatria, aonde nós nos envolvemos com muitas atividades, porém sem vida. Então, tanto a idolatria como a religião, ela vai trabalhar nessa base da ausência da verdade, ausência da vida e do ativismo, né? Ou seja, onde nós vamos estar fazendo e não sendo. Ou seja, tudo aquilo que eu faço que está fora de quem eu sou é religião. Então a idolatria é isso, é ter o braço de carne em vez da força do Senhor. Então toda a questão da idolatria e da religião, ele está voltado ao contexto do braço de carne, do braço humano, ou da vida humana e da capacidade humana, perdão, em vez da dependência de Deus. Hoje eu quero entrar em uma outra fortaleza, que é a fortaleza grega, é a fortaleza dos pensamentos, né? Apesar de nós estarmos falando, vou falar da fortaleza grega, mas eu vou colocar aqui uma fortaleza espiritual, não é só uma fortaleza da alma, é uma fortaleza espiritual que ativa a alma das pessoas a simplesmente a sabedoria humana, a busca da sabedoria humana. Irmãos,
uma das coisas que nós vamos ter que entender que toda base de conquista não está somente em eliminar um povo, mas na verdade a maior base de conquista é reeducar um povo. Então, quando nós reeducamos, ou seja, colocamos a cultura em um povo, então assim nós conquistamos esse povo. Eu posso colocar isso como algo ruim e algo bom. Vamos lá. O que seria isso? A Grécia, quando ela entrou para suas bases de conquista e fez expansão do reino, e aí entra o helenismo, ele saiu conquistando territorialmente, mas ao mesmo tempo aplicando a sua cultura, a sua forma de pensar, as suas filosofias, os seus modos de pensar dos pensadores, ou seja, os pensadores gregos, eles entraram então fazendo toda essa cultura ou trazendo toda essa cultura, e essa cultura então traz o domínio, e esse domínio fez com que todo o povo, mesmo sendo de outras nações, eles passaram a pensar igual aos gregos. Então, eles passam a depender da base grega ou dos fundamentos gregos ou das ideias gregas, e assim, então, ele passa. Isso é o lado ruim. Quando nós falamos nesse sentido, nós vamos ver que sempre, para ser conquistado, você não é só habitar dentro de um lugar, mas é ter a cultura do lugar. Então veja aqui, quando nós falamos que somos conquistados por Deus, mas não temos a cultura de Sião, querido, você não está no reino de Deus. Você é um prisioneiro. Que prisioneiro que é assim, você está num lugar, mas a tua mente está em outro. Ou seja, a única coisa que pode aprisionar literalmente você é quando dominam a tua mente. Dominou a tua mente, te dominou completo, ou te prendeu. Prendeu a tua alma, aí sim a pessoa está cativa. Prendeu o corpo, nós não estamos cativos. Estamos cativos quando prendemos a nossa alma. Por isso, o apóstolo Paulo fala isso, levando cativos nossos pensamentos a Cristo. Então, ele tem essa expressão, nós vamos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Então, nesse ponto, nós temos que entender que o processo de conversão não é não ir mais para o boteco, não ir mais para as baladas, não ir mais para as festas, não ir mais para a zona, não ir mais para a prostituição. Ah, agora eu sou crente. Não, o processo de conversão está em ser colocado dentro da cultura de Deus, ou essa base de pensamento vindo do alto. O apóstolo Paulo foi um dos caras que mais falou sobre isso, mais pregou, ou mais nos instruiu sobre isso. E aí tem um texto de Romanos que ele mata a pau aqui dizendo isso, né? Seja mudados, ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí sim, você vai experimentar o que as coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem para você. Enquanto você não mudar aqui, você ainda está cativo do mundo. Então, a fortaleza grega, ou a fortaleza francesa, assim dizendo, ela é a fortaleza da sabedoria humana. É a fortaleza aonde as pessoas são alimentadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da sabedoria humana, ou a árvore da sabedoria corrompida. Amém? Então, a base dessa fortaleza é o alimentar da árvore do bem e do mal, porque nós nos alimentamos da árvore da vida, que essa é a árvore que é o próprio Jesus. Por isso ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, quando nós nos alimentamos de Sião, nos alimentamos da palavra, nos alimentamos de Jesus, sem a base humanista e sem a base de ideias gregas, que somos doutrinados desde o começo. Então, se você pegar, querido, olha que interessante isso, desde quando você se conhece por gente, você está sendo doutrinado gregamente. Por isso, na nossa presente geração, quão difícil é viver e manifestar o reino de Deus. Porque queremos manifestar o reino de Deus com uma base de pensamentos que não provém do reino de Deus.
exemplo, a gente fala da fé. Por que hoje não conseguimos ter um nível de fé satisfatório? Porque fomos doutrinados na Grécia. E a Grécia não vive por fé, a Grécia vive por razão. Então, como eu vou ter fé se eu fui doutrinado na razão? Como eu vou dizer, não, está acontecendo, algo está acontecendo, se eu fui doutrinado para ver acontecer? Eu só creio naquilo que eu vejo. Eu só creio naquilo que eu apalpo, só creio naquilo que é concreto. Então, a fé tem se tornado algo abstrato, no sentido grego falando, tem se tornado uma filosofia, porque eu creio, mas na verdade eu vou tentar fazer as coisas acontecer ao meu modo. Ou seja, é a fé de Abraão, né? No começo da trajetória dele. Depois sim, ele tem a fé sobrenatural. Você veja Abraão começando com a fé natural e terminando com a fé sobrenatural. Ele vem com a fé natural dentro da cultura. Qual é a fé natural dele? É a fé de ver. Senhor, eu não estou vendo. Eu não estou vendo meu filho. Você está dizendo que vou ter filho, mas eu não estou vendo esse negócio acontecer. Eu não estou conseguindo apalpar esse negócio aqui. E aí depois ele vai para a fé. Quando ele vai sacrificar Isaac, ele fala, Senhor proverá. O Senhor vai trazer o cordeiro. O Senhor vai fazer alguma coisa. E ele passa a executar a fé dele como uma fé sobrenatural. Então nós precisamos, para fluir no reino de Deus, de uma fé sobrenatural com a mente de Sião. Enquanto nós não tirarmos a mente de Sião de dentro de nós, provavelmente teremos problema. Na verdade, já temos problema, né? Nem teremos. Pois bem, vamos lá. Qual é a base espiritual? Qual é a base espiritual das fortalezas? Ou quem são os seus agentes? Lembra, toda vez que a gente vai falar de algo, de uma fortaleza, eu cito aqui. Acabei que travando aqui. Eu cito quem é o guardião dessa fortaleza. Por exemplo, quando nós falamos da religiosidade ou da religião, nós citamos o seu guardião, que é Beuzebu. Beuzebu, ele é o guardião da fortaleza da iniquidade. Mas quem é o guardião das fortalezas gregas? Então, o guardião seria Atena, que é conhecido pelos gregos a deusa da sabedoria. Então, todo filósofo, na verdade, estava prostrado aos pés de Atena, porque, segundo a Grécia, Atenas era aquela que distribuía o conhecimento. Também são as obras do Minotauro, ou dos deuses do Olimpo, que é a cabeça humanista. Amém? Então vamos lá. Quais são os seus fundamentos? Os fundamentos que faz com que as pessoas gerem dentro dessas fortalezas. Primeiro, é o conhecimento humano. Todas as vezes que nós paramos de buscar em Deus a base do conhecimento e começamos a nos encher dos conhecimentos gerados em nós mesmos, isso fortifica a fortaleza grega, que é o que nós chamamos de razão. A razão, ela vai ser a mais poderosa arma dessa fortaleza. Então, irmãos, preste atenção aqui. Todas as vezes que nós passamos a conhecer ou nos aprofundar nos conhecimentos humanistas, ou conhecimento gerado só no ser humano e para o ser humano, e a gente vai ver até mesmo dentro da nossa teologia, quando nós começamos a gerar esses conceitos em nós mesmos e de nós mesmos, isso começa então a fazer com que nós só fluímos no âmbito terra.
Porque todo o nosso conhecimento nos leva para um outro nível. O conhecimento nos leva para outras questões, outro nível, nos leva para outra etapa. O conhecimento sempre vai fazer com que sejamos destruídos ou poupados. Como diz a palavra, é por falta de conhecimento que o meu povo é destruído. Porém, o povo começa a buscar os conhecimentos, ou seja, se tornam pessoas conhecedoras. Porém, conhecedoras somente das coisas dessa terra e não das coisas espirituais. E aqui é o problema, onde nós não buscamos em Deus o conhecimento dele ou a palavra de conhecimento, quando a nossa base de inteligência não está na base espiritual. Então, a nossa inteligência é uma inteligência racional e não uma inteligência vinda do alto ou que nos faz conhecer Deus ou que nos faz nos aprofundar em Deus. Então, veja que todo conhecimento nos aproxima de alguém. E aqui está o ponto. Todo conhecimento me aproxima de algo. Então, qual é a base? E aqui eu entro aqui. Como assim, apóstolo? O que é conhecimento humano? Então eu tenho que ficar burro? Então eu não posso mais estudar? Essa era a base da igreja do século anterior. Eu creio que vocês foram, muitos aqui foram dessa igreja. Não estou te dizendo que você é do século anterior e nem estou te chamando de velho. Porém, eu estou dizendo da cultura. Amém, queridos? Nossa, né? O apóstolo está chamando todo mundo aqui do século anterior. Não, mas na verdade aqui, o que eu estou dizendo é que muitos vieram da cultura dessa igreja, da geração passada. Qual era a cultura? A cultura era, quanto menos você conhecer, mais Deus te usa. E pelo menos eu vim de uma igreja assim. Bom, não se aprofunda muito não. Esse negócio de conhecer muito, né, de Deus, isso é vaidade, irmão, isso é vaidade. É muita vaidade. Então, os crentes na igreja passada, eles eram conhecidos como os ignorantes. Então, para mim era assim, sinal de crente é aquele, é o pobrezinho, é o humilde, né? Aquela pessoa simples. Esses são os crentes. Então, por quê? Porque riqueza é do capeta e conhecimento é do diabo. Então, era mais ou menos assim, né? Quem lê muita Bíblia ficava doido. Então, irmão, não precisa muito não, para com isso. Isso é muita vaidade, muita vaidade. Porém, o que nós queremos dizer aqui de conhecimento? O conhecimento aqui é se a tua busca é em você se tornar sábio nesse mundo, se a tua busca é não conhecer Deus, você está adquirindo conhecimento do homem. Então, todos os dias, querido, a nossa base de conhecimento é conhecer Deus. Se você está todos os dias procurando conhecer Deus, você está buscando o conhecimento do alto. Mas se todos os dias você está buscando simplesmente encher a tua cabeça de coisas, é conhecimento da terra. Então, o conhecimento do alto vem quando eu passo a querer conhecer Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu vou me conhecer. E quando eu me conheço, eu conheço todas as coisas também. Então, se eu conhecer Deus, eu vou conhecer todas as coisas. Porque em Deus está todas as minhas fontes. Olha aqui, veja quando Salomão recebe sabedoria de Deus. Depois que a rainha de Sabá vai lá conversar com ele, diz que ele conversou sobre todas as coisas. Ele conversou, irmão, desde da formiguinha até os anjos, arcanjos, querubins, ou seja, o cara foi de uma conversinha até as coisas profundas. Porque todas as vezes que eu recebo a sabedoria de Deus, eu vou conhecer todas as coisas que Deus criou. Como diz, a profundidade do conhecimento de Deus. Porque a sabedoria estava no começo com Deus, criando todas as coisas. Então, quando eu busco Deus, eu vou conhecer todas as leis de Deus e vou conhecer todas as leis que Deus criou para a terra. Então, todas as coisas, quando eu entro em Deus, é me explicado. Então, o conhecimento do mundo, ou o conhecimento da Grécia, é quando eu tento somente conhecer as coisas
sem conhecer Deus. Então, qual que é a base, querido? Qual é a base qual é a base da tua vida? Todos os dias, tentar mais um pouco conhecer Deus. Só isso. Todos os dias, tente conhecer Deus. Só isso. Acorde tentando conhecer mais Deus. Durma tentando conhecer mais Deus. Viva tentando conhecer mais Deus. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, mas tudo que você vai fazer é, Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso? Ou seja, Senhor, me mostra mais um pouquinho da tua pessoa. Senhor, me deixa entender mais um pouco quem o Senhor é. Senhor, revela mais um pouquinho da tua face. Então, quando nós, seres humanos, andamos tentando conhecer o Senhor, a nossa vida vai sendo transformada pela mente de Cristo. Mas quando eu passo a minha vida somente conhecendo as coisas, eu estou me afastando de Deus e eu vou me prostrar ao pé de alguém. Então, todos os dias, passe tentando conhecer Deus mais um pouco. Porque quanto mais perto de Deus eu fico, mais entendedor, inteligente e sábio eu me torno. Mas não é com as coisas desse mundo, é com as coisas do Senhor. Então essa geração está se afastando de Deus, mas está cheio de informação. Isso é Grécia. Isso é o conhecimento de Atenas. Esse é o conhecimento filosófico, aonde nós conhecemos muitas coisas, porém não conhecemos o Senhor. Hoje o ser humano está na busca do conhecimento como nunca teve. Hoje o ser humano ele está andando atrás do conhecimento como nunca teve. Porém, sem conhecer Deus. Então, todas as vezes, querido, que você anda sem querer conhecer Deus, você está buscando a sabedoria humana. Amém? O segundo ponto, né, que na verdade é o conhecimento, e o segundo ponto, a sabedoria. A sabedoria humana, que anda junto, conhecimento e sabedoria. Um outro ponto do fundamento das fortalezas gregas é o racionalismo. Ou seja, é a base da razão e do raciocínio, é o raciocínio lógico. É o que eu costumo dizer. Irmãos, 2 mais 2 é 4, mas isso é dentro do raciocínio lógico. Porque no raciocínio de Deus, não. 2 mais 2 é quântico. Eu sempre vou dizer isso, não leve para um lado espírito ou qualquer outra coisa, mas no reino de Deus é quântico, ou seja, quanto mais se move, mais acontece, mais produz. Se você for fazer algo quântico, ele não é exato. O quântico não é exato, ele vai acrescentando conforme a velocidade, conforme o movimento, ou seja, a estrutura em Deus é diferente. A gente sempre brinca, né, nas multiplicações de pão, no andar sobre as águas, no operar milagre. Irmãos, veja aqui, operar milagres, isso daqui é fora da razão. Como que eu vou falar para uma enfermidade sair somente por causa de uma palavra? Isso daqui, meu irmão, é fora da razão. Então, todas as vezes que eu entro no racionalismo, eu saio da manifestação do reino. O racionalismo é o veneno contra o sobrenatural. Por que a igreja não está vendo o sobrenatural? Por que a igreja está somente uma igreja natural e com autoajuda? Vamos lá. Quem vai na igreja aqui esperando ver milagre? Praticamente quase nenhum de nós mais. A gente vai lá ver uma boa palavra, nós vamos lá para uma boa adoração, uma boa música, nem adoração, uma boa música. Tomara que a equipe de louvor esteja bem ajustadinho nesse domingo, né? Porque no domingo passado desafinou tudo. Então, tomara que o pastor acerte a palavra, porque a palavra passada não falou muito comigo. Então, a gente vai só para isso. Na verdade,
nós andamos só nisso agora. Não vamos na expectativa, rapaz, hoje o capeta vai sair, os anjos vai aparecer, vai ter morto, vai ressuscitar, hoje o negócio vai ser bom lá. A gente não vai mais com essa ideia do sobrenatural. Por quê? Porque nós somos totalmente racionalistas. Nós estamos sempre andando conforme a razão. Nós acordamos, nós pensamos, nós caminhamos segundo a razão do curso da vida. É isso daqui, é isso daqui, é isso daqui, pronto, acabou. Porque a minha vida é racional e totalmente desenhada, estruturada, colocada ali no ponto 1, ponto 2, ponto 3, e nós vamos fazer isso daqui. Não há mais razão, não há mais sobrenatural, há só razão. E dentro da razão é isso daqui. A gente já está determinado, a nossa vida já está planejada. Se eu fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu não estou aqui tirando a nossa responsabilidade do projetar, mas eu estou dizendo que nós não estamos mais vivendo e pensando nas coisas sobrenaturais. Então, a fé, ela é o oposto da razão, do racionalismo, perdão. Porque a fé é racional também. Mas racional numa mente de Sião. Eu penso como Sião. Para mim, é muito racional o sobrenatural. Eu vou orar aqui e os demônios vão ter que sair. Para mim, isso é razão. Isso se tornou uma razão para mim. Mas é uma razão, não pela razão grega, mas sim pela uma razão de Sião. Já é racional no sentido assim, eu concebo que não é uma coisa empírica, é uma coisa concreta, porém para aqueles que já têm uma mente transformada. Entenderam aqui? Então nós precisamos fluir sem esse racionalismo da Grécia, porém no sobrenatural dentro de Sião, que depois se tornará algo comum e racional para você. Como diz o apóstolo Paulo, esse é o nosso culto racional. Mas ele diz, se apresente como sacrifício vivo. Isso daqui já é fé. Amém? O problema é que quando a igreja perde os seus primeiros pais apostólicos, que foi os 12 apóstolos e depois os discípulos de Jesus ali em Pentecoste, quando aqueles homens morrem, se levanta a segunda leva de pais apostólicos. E esses pais apostólicos, eles eram gregos. E aí foi o problema de tudo. Por quê? Porque aí eles começaram a colocar a filosofia grega como base de interpretação das escrituras. Você não entende a fé se você primeiro não entender a filosofia grega. Depois você estuda um pouquinho, você vai ver que no tempo dos pais da igreja começa então a sair a filosofia cristã. Ou seja, o modo filosófico. Então só é concebido aqui e não no prático. Um outro ponto, os sofismas. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar o sofisma para a próxima, que nós vamos entrar isso aqui, mas eu quero terminar aqui com as fortalezas mentais. A tradução não, mas o modo de traduzir. Me perguntaram aqui se a tradução mudou com esses homens. Não, a tradução não, mas um modo de traduzir. Eu não preciso mudar a tradução, eu só preciso mudar o modo de traduzir, ou seja, a tradução está ali. Mas toda vez que eu leio aquela Bíblia, eu não leio ela com a mente de Sião, eu leio ela com a mente grega. Então, um dos pontos, por exemplo, um dos pontos que é colocado dentro da filosofia grega é a figura de linguagem. Então, nós vamos ver que muitas coisas ali, segundo os gregos, era figura de linguagem, era só um modo de falar. Então, quando a gente olha, a gente, aqueles que já participaram das nossas aulas de batalha espiritual e tudo mais, né, quando eu começo a falar, por exemplo, dos espíritos planetários, o Sol, a Lua, as estrelas como seres. Dentro da teologia, figura de linguagem. E a lua adora, né? Louve ao Senhor, acho que está em Salmo 149, alguma coisa assim. A lua, o sol, as estrelas, os fundamentos, 148, né? Como chama? O firmamento,
a neve, a saraiva, o fogo, louve ao Senhor. Figura de linguagem. É só uma expressão poética. Eu não creio assim, eu creio que é literal. A lua adora o Senhor, ele respira, ela tem vida, né? Não é que tem vida na lua, mas a própria lua é um ser. Por isso ela vai ser julgada. Por isso a Bíblia diz: o sol não te molestará e nem a lua. Quer dizer, o sol não te queimará, nem a lua te molestará de noite. Por que, que a lua? A lua não molesta ninguém. O que, que a lua faz? A lua não faz nada. Espiritualmente faz, porque é um ser que emite frequências. Então, quando a gente vai para um raciocínio grego, a gente vai para as figuras de linguagem. Então, a Bíblia está ali, a tradução é a mesma. Porém, o modo de eu enxergar isso é fictício, é imaginatório, é até mesmo lunático, né? Um outro ponto aqui é as fortalezas mentais. Irmãos, isso é muito importante nós pontuarmos aqui. A Grécia, ela vai trazer as fortalezas mentais, ou o que eu posso dizer aqui como fortalezas comportamentais. Veja, irmãos, olhe para a tua vida e veja as áreas que estão travadas na tua vida, e você vai ver que as áreas que estão travadas na tua vida normalmente estão travadas por causa de um comportamento que você insiste em permanecer fazendo ele. Eu penso assim mesmo. Eu penso assim mesmo. Aqui, segundo a hermenêutica, isso aí, Edilei. Vamos lá. Quantas vezes a gente vê a galera que é chata? Entre nós não tem, não. É uma pessoa chata, né? Chata, que, não, que as pessoas não conseguem conviver com ela porque ela é chato. Mas, não, eu sou assim mesmo. Eu penso assim e é assim. Então a pessoa está sempre assim, ela não consegue viver entre irmãos, ela não consegue viver em comunhão, e ela sempre vai jogar a culpa para a igreja, né, que a igreja é ruim, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo, mas onde ele passa, ele não consegue estar dentro da comunhão. Isso é uma fortaleza, ou seja, você não para pensar que isso pode ser uma questão minha. Eu posso ser uma pessoa que não consigo me adequar à comunhão, porque eu sou muito inquisitivo, eu sou muito, vou colocar aqui, eu coloco meu ponto de pensamento, pronto, acabou, tem que ser assim. Eu não consigo enxergar um outro ponto de pensamento. Eu não consigo me adaptar, eu não consigo conviver, eu não consigo ficar quieto. Então, as fortalezas mentais, ela vai fazendo com que eu pense assim e pronto, acabou. E se não for desse jeito, eu não vivo. Tem que ser desse jeito. A minha vida tem que ser desse jeito. Então, as pessoas estão presas dentro de dogmas e pensamentos que faz com que essas pessoas vivam travadas. Mesmo que a palavra diz para ser de outro jeito, ele está aqui, na fortaleza dele. Então, as fortalezas mentais, queridos, e eu já falei isso daqui em uma série que a gente falou das fortalezas mentais mesmo, por isso eu peguei aqui, a gente deu uma série de palavras sobre as fortalezas, por causa exatamente disso. São os pontos que nós levamos para dentro do cristianismo, mas que eram bases de vida da minha vida mundana. Vamos lá. Ah, não, eu fui bem sucedido, eu sou um cara bem sucedido lá no mundo. Eu vou ensinar agora as pessoas a serem bem sucedidas. Irmãos, daí não funciona na igreja, funciona no mundo. As estratégias, é do mundo. Na igreja não funciona assim. O que você fez na tua velha vida não serve nem de base para a tua nova vida. Você tem que aprender de novo. Lembra que eu falei aqui que a vida cristã não tem nada a ver com parar de ir para o boteco e para a igreja, não tem nada a ver com o ambiente que eu estava andando, mas sim o ambiente interno que eu estou vivendo. Ou seja, o modo de pensar. Então, a questão aqui é que todas as fortalezas mentais são estruturas que nós criamos, estruturas que nós colocamos como uma base de pensamentos
imutável. Eu passo a pensar desse jeito e muitos estão presos dentro dessas fortalezas. O modo de pensar, o modo de sentir, o modo de se relacionar, o modo de conviver, o modo de ver Deus, ou seja, dentro de fortalezas. Não deixam que Deus quebre isso, mas eles querem servir a Deus desse modo, pensando desse jeito, e tem que ser assim. Isso construir uma fortaleza, isso é Grécia, meu irmão. E isso faz com que você nunca experimente o que Deus tem para você. Por isso o apóstolo Paulo fala, tem que ser moldado, transformado pela mente de Cristo, para que você experimente as coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Senão, sai fora. Senão você não vai conseguir. Então, todos os dias, queridos, todos os dias, você vai ter que orar dizendo, Senhor, quais são as fortalezas? Quais são as fortalezas que não estão deixando que a tua palavra entre em mim? Quais são os pensamentos? Eu tiro a palavra fortaleza, mas sim pensamentos. Quais são os pensamentos que eu estou carregando na minha alma, que está fazendo com que a minha alma não se abra para a tua palavra? Quais são os pensamentos que eu tenho de mim mesmo, os pensamentos que eu tenho da tua palavra, do teu reino, da comunhão, da fé, do mundo, que não está deixando que a tua palavra entre em mim e gere alguma coisa? Então nós vamos ter que entender aqui que todos os pensamentos podem ser libertador ou um cativeiro aonde as pessoas estão. Então, por exemplo, raiva, ódio, rancor, ira, e todos esses tipos de coisas são fortalezas. São fortalezas. As fortalezas mentais são terríveis, queridos. Por isso, eu resolvi, depois que a gente saiu, então, falando das fortalezas da religião, nós vamos pensar aqui, e nós estamos falando aqui sobre isso. Eu quero que você ore, profundamente ore, dizendo, Senhor, quais são os pensamentos que se tornaram fortalezas? Quais são quais são os pensamentos que vão contra a tua palavra? Quais são os pensamentos que estão indo contra os teus pensamentos? Quais são os pensamentos que estão indo contra a tua palavra? Quantas vezes a gente começa a pensar coisas ruins? Hoje eu soltei um texto para os filhos espirituais que eu comecei a entender sobre Sião um pouquinho mais. E quando nós falamos de Sião, Sião foi o primeiro lugar, a primeira vez que aparece, perdão, a palavra Sião foi quando Davi estava conquistando, que Sião é uma das palavras para Jerusalém. E é interessante que ele estava conquistando para se tornar a cidade de Davi. Então Sião sempre foi denominada a cidade do rei. E é de Sião que o Senhor ordena a bênção. Então Sião é um contexto espiritual. Jerusalém é um contexto material, um contexto físico. Então preste atenção aqui. Quando ele diz aqui de Sião, quando ele estava conquistando Sião e Davi conquista Sião, quem estava lá eram os jebuseus. E a palavra jebuseu, ou jebus, ele fala da rejeição. Ou seja, jebu é a rejeição. Então, sabe o que me veio? E falando dessa fortaleza da Grécia, que os pensamentos da orfandade, da rejeição, me tirará da atmosfera de Sião. Então, se você não sair dos pensamentos de órfão, você nunca vai se vestir com a roupa de filho. Entende aqui? Ou seja, se você não se despir das roupas do órfão, você nunca veste a roupa de filho. Porque o órfão é uma roupa que te faz pensar como ele. O filho também é uma roupa que te faz pensar como ele. Veja aqui, a parábola do filho pródigo. Ele tem uma roupa de órfão. E ele vive aquela vida dele. Mas quando ele está voltando, ele pensa, se meu pai me aceitar como um escravo, eu já estou satisfeito. Se meu pai me recebe na casa como escravo, já estou satisfeito. Porque os escravos são muito bem tratados.
Mas a primeira coisa, quando aquele pai vê o filho, ele diz o seguinte: troque a roupa desse menino. Troca a roupa dele, troca os sapatos e dá um anel. Ou seja, tira a roupa desse menino de órfão e coloca a roupa de filho. Imediatamente esse menino vai para a festa. Imediatamente esse menino vai celebrar como filho. E ele entra dentro da casa do pai e celebra como filho. E nenhum momento mais ele ficou, mas pai, eu pequei, pai, não sei o que, o pai. Não, ele vestiu a roupa e foi para Sião. Você entendeu? Aqui ele vestiu a roupa e entrou na atmosfera de Sião. Porque agora, mesmo que ele entendeu que ele tinha pecado, porém ele conseguiu também receber o perdão e vestiu a roupa para entrar na atmosfera. Porém, o irmão mais velho, se você for ver, toda a cena do irmão mais velho acontece fora da casa e não dentro da casa. Ele não entrou na casa, ele ficou fora da casa questionando o pai, porque ele tinha a roupa do órfão, mesmo sendo filho. Ele não consegue entrar na casa. Então a gente vai ver um filho que fez um monte de besteira, mas quando a roupa é trocada, ele entra dentro da casa e celebra com o pai. Porém, nós vamos ver o outro que tinha a vida certinha, que estava sempre no mesmo ambiente, porém nunca dentro da casa. E nunca conseguia entender os pensamentos do pai. Porque os pensamentos do pai cara, o teu irmão estava morto e agora está vivo. O pensamento dele mas ele gastou tudo. Você entende aqui? O pai tentando explicar para ele aquilo que precisaria ter, mas a fortaleza mental que estava nesse menino mais velho era maior do que as explicações do pai. Aqui cabe muito bem a gente falar da fortaleza mental. Por quê? Porque muitas vezes Deus está tentando explicar algo para nós, Deus está tentando explicar alguma coisa para nós, mas por causa da nossa linha de pensamento, nós não aceitamos nem mesmo as explicações de Deus. E o pai estava dizendo, mas entra, o teu filho estava morto, agora o teu irmão estava morto, agora está vivo. Vamos celebrar a vida. Por quê? Porque a herança é tua e nós não vamos dividir de novo a herança. Ou seja, eu não vou dividir a herança, cara, a casa é tua. Tudo que sobrou agora é teu. Não vai ser dividido de novo. Porque eu creio que o negócio aqui mas também ele volta, agora ele é integrado na família, então quando morrer vamos dividir de novo a herança? Não, a herança é tua agora, tudo que é meu é teu, não é mais do teu irmão. Mas vamos celebrar a vida, o teu irmão está vivo. Mas ele não aceitou. Você entende aqui como a fortaleza nos tira do ambiente de Sião? Por isso, quando Davi vai, ele vence os jebuseus que Josué não conseguiu vencer. Irmãos, a Bíblia diz que no tempo de Josué, os jebuseus não foram tirados da terra, mas Davi vai e tira eles da terra, porque a rejeição é o que nos tirará das promessas. Por que o povo não entrou? Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque eles eram escravos, pensamentos de escravos e não de filhos. Imagine, durante 40 anos, Deus mostrando e dando toda a base de vitória para eles, tudo. Mas quando ele chega, ele fala assim, não vamos não, nós vamos morrer. Gente, essa é a base do escravo. Então nós precisamos entender aqui que se você não sair das fortalezas mentais e da base da rejeição, você nunca entrará em Sião. Esse é o tempo que Deus está te pedindo, em nome de Jesus, queridos. E como apóstolo eu te peço, em nome de Jesus, tira a roupa da Grécia, arranca a roupa do órfão, para que você viva em Sião. Quebre todas essas bases da tua vida. Que Deus não te ama, que Deus não quer, que Deus não faz, que Deus só está fazendo com o outro, que Deus esqueceu de você. Não. Muita coisa, para não falar 99,99% das coisas que estão acontecendo na tua vida, está pautado nas fortalezas mentais. Deus está te chamando para dentro da casa, mas muitas vezes você está argumentando e não está entrando.
Muitas vezes Deus está te mandando para a sala do banquete, mas você está argumentando o que você acha certo ou errado. E Deus não está te perguntando o que você acha certo ou errado. Deus está te dizendo, entra na sala do banquete, porque a justiça é minha e não sua. O Senhor está dizendo isso para você claramente. Para de achar o que é certo ou errado. Para de tentar fazer o que é bom ou errado. O Senhor está te chamando para a sala do banquete. Entra em paz, porque o Senhor estabelecerá justiça para aqueles que te ofenderam. Aquele irmão ofendeu o outro irmão mais velho. Aquele irmão, querido, ofendeu quando ofendeu o pai. Aquele irmão, ele também subjugou o irmão quando subjugou o pai, ou seja, ele saiu da casa do pai, também negando o irmão. Mas o pai conseguiu perdoar, o irmão não. O pai conseguiu reaver, o irmão não. Então, irmãos, às vezes a tua base de justiça, a tua base de pensamento, a tua base de intenção está te tirando da sala do banquete, está te tirando da sala de festa, está te tirando da presença de Deus, por causa da tua justiça e por causa dos teus pensamentos. Quebre isso em nome de Jesus. A justiça é de Deus. A palavra é de Deus. A sala é de Deus e Ele coloca lá quem Ele quiser. E nós não temos que questionar. Então, as fortalezas mentais da justiça humana, da autojustificação, faz com que nós saímos de toda a base de justiça de Deus. Amém? Então, que as fortalezas sejam quebradas. Você pode orar comigo e falar assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora renunciar todas as fortalezas da Grécia, da França, renunciando os seus governantes, que é o Olimpo, Minotauro, Atena e a cabeça humanista. Renuncio essa dimensão, renuncio e tiro essa roupa da orfandade. Eu renuncio à busca do conhecimento humano e quero conhecer o Senhor todos os dias. Senhor, que a minha vontade, que o meu anseio, que o meu desejo seja conhecer o Senhor. Que a minha vontade, o meu anseio seja conhecer a tua presença. Livra-me, meu Pai, de tentar ficar conhecendo as coisas dessa terra somente. Mas que o Senhor me faz conhecer a tua glória. Que sejamos voltados ao Senhor para conhecer o Senhor. Pai, renuncio à sabedoria humana, o racionalismo e os fundamentos das fortalezas da alma. Em nome de Jesus, peço agora, Senhor, que o Senhor nos dê graça e unção para quebrar essas fortalezas. Livra-me, Senhor, dessas fortalezas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, viva todos os dias buscando Deus. Sabe o que eu entendi? Sabe por que nós estamos muitas vezes coisados? Porque nós vivemos buscando qualquer outra coisa, buscando justiça, buscando crescimento, buscando reconhecimento, buscando unção, buscando profissionalismo. Se você entender que quando ao acordar, você busque Deus, durma buscando Deus, conhecê-lo, as tuas emoções serão saradas, a sabedoria do alto virá sobre ti, e o poder do Senhor te envolverá. Não que você não tenha que estudar, fazer faculdade, não é isso.
Mas cada dia que eu busco o Senhor, eu deixo mais para trás as coisas humanistas, perdão. As coisas desse grupo. As coisas desse grupo de gente, as coisas desse grupo de ajuntamento de pensamentos. Que o Senhor possa produzir em você, em nome de Jesus, a glória e a unção. Amém? Então, esse grupo não vai mudar, esse grupo é o mesmo. Amém? Isso aqui é nós. Deus abençoe, queridos. Sejam fortificados. E tudo aquilo que te prende nas fortalezas caia por terra. Que você possa ser moldado. Que você possa ser moldado todos os dias. Que em nome de Jesus, essa questão que eu sou assim mesmo, eu penso assim mesmo, isso daqui será quebrado. Você vai começar a pensar do jeito que Deus quer que você pense. Não do jeito que você nasceu com as suas fortalezas. Amém? Deus abençoe.